Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 3 de janeiro, sexta-feira, estamos começando o nosso dia, mas também começando o nosso ano. E hoje é a primeira sexta-feira do ano e a primeira sexta-feira do mês, que é dedicado também ao Sagrado Coração de Jesus. E que alegria começar este dia meditando a Palavra de Deus, vivendo a nossa Lexio Divina, a nossa leitura orante. Você que está chegando agora, que está participando pela primeira vez, ou você que já é fiel à nossa Lexio Divina, quero só relembrar os passos da nossa Lexio Divina, da nossa leitura orante. São 5 passos que a igreja nos oferece. O primeiro é a leitura propriamente dita. E hoje a igreja nos traz 3 leituras. A primeira leitura, o Salmo e o Evangelho. E nós somos convidados a ler, reler quantas vezes for necessário. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é o passo onde vamos perguntar a Deus o que Ele quer me dizer com essa palavra. Eu já li a leitura, agora o que Deus quer me falar? O que é que Deus quer hoje tocar o teu coração e te dizer, meu filho, minha filha, a palavra de Deus hoje, ela transpassa o teu coração. O Senhor te convida hoje a uma mudança, a uma conversão, a uma atitude diferente, a uma releitura de história. Ou seja, é o momento de você perguntar ao Senhor, Deus, o que tu queres me dizer com a palavra de hoje? Isso é o segundo passo. O terceiro passo é a nossa oração. Então você vai agora dialogar com Deus. Você vai viver o seu momento íntimo com Ele, onde você pode louvar, você pode agradecer, você pode pedir, suplicar, reclamar. Você vai viver esse diálogo do jeito que você sabe conversar com Deus, sobretudo através da palavra. Uma vez que Ele falou o teu coração, agora é o momento de entrar nesse diálogo íntimo com o Senhor. O quarto passo é a contemplação. Depois de dialogarmos com Deus, de escutarmos a sua voz, devemos escolher uma frase, um versículo daquela leitura que vai sendo trabalhado ao longo do dia, que você vai ruminar, que você vai deixar transpassar o teu coração, que inflama e se diz, essa frase hoje do Evangelho me chama a atenção e eu sou convidado neste dia a meditar. E o quinto e último passo, que é a resolução, os meus propósitos. Hoje a liturgia faz um convite a cada um de nós e eu desejo viver esse propósito neste dia, diário ou semanal. Então esses são os 5 passos da nossa Lexio Divina e para vos ajudar melhor a viver, a nossa comunidade está disponibilizando o compêndio, que é a nossa Lexio Divina, onde todos os dias tem a liturgia da nossa igreja, as passagens bíblicas que devem ser lidas, e uma vez por mês tem uma palavra do nosso fundador, uma meditação para vivermos ao longo do mês. E o nosso compêndio traz esse ano o tema que a igreja nos oferece, que é Peregrinos da Esperança. Tema que o Papa nos convida nesse ano, Jubileu. Como eu falei, hoje é sexta-feira, é dia dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, mas também ao Santíssimo Nome de Jesus. Jesus, cujo nome significa Deus salva, é portador de salvação para toda a humanidade. A veneração ao seu nome, iniciada no começo da Igreja, teve maior propagação a partir do século XIV, graças à ordem franciscana. Foi o Papa São João Paulo II quem fixou no calendário romano essa memória facultativa. Pronunciemos com fé e respeito o poderoso nome de Jesus em todas as circunstâncias. Neste dia em que estamos reunidos para celebrar o coração de Jesus, rezemos de modo particular com as intenções do Papa Francisco para este mês, para que os migrantes, os refugiados e as pessoas afetadas pela guerra tenham respeito ao seu direito e à educação necessárias para a construção de um mundo melhor. Então, neste dia, celebremos o Santíssimo Nome de Jesus, celebremos também o Sagrado Coração de Jesus e confiemos todas as intenções que o nosso Papa Francisco traz no coração. A liturgia hoje nos apresenta na primeira leitura retirada da carta de São João. Caríssimos, já que sabeis que ele é justo, sabei também que todo aquele que pratica a justiça nasceu dele. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu, de sermos chamados filhos de Deus, e nós o somos. Se o mundo não nos conhece, é porque não conheceu o Pai. Caríssimos, desde já somos filhos de Deus, mas nem sequer se manifestou o que seremos. Sabemos que quando Jesus se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como Ele é. Todo o que espera nele purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Todo o que comete pecado, comete também iniquidade,
porque o pecado é a iniquidade. Vós sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados e que nele não há pecado. Todo aquele que peca mostra que não viu nem o conheceu. Então, a primeira leitura de hoje nos faz refletir que somos filhos e filhas de Deus, bem-amados, e por isso nós formamos uma família. E essa filiação, ela nos compromete a uma vivência de amor maior. Essa filiação com Deus, mas também esse exemplo de filiação que devemos ter na nossa família biológica. Não importa se nós tivemos a presença do pai, da mãe conosco, mas somos convidados também a sermos filhos e irmãos uns dos outros. O salmo de hoje é o Salmo 97. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígio. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, alegrai-vos e exultai. Cantai salmos ao Senhor ao som da harpa e da cítara suave. Aclamai com os clarins e as trombetas ao Senhor, o nosso Rei. Então, o salmo de hoje se repete no salmo de ontem, onde traz esse refrão: os confins do universo contemplaram a salvação do nosso Deus. Então, hoje nós somos convidados a viver também um momento de contemplação da obra de Deus em nossas vidas. Eu creio que ao longo desse ano de 2024, houveram várias situações em que o Senhor nos permitiu de viver, sejam elas felizes, alegres, positivas, mas também situações difíceis, desafios que foram enfrentados. Mas nós podemos contemplar a obra de Deus que nos permitiu, que nos ajudou a estarmos aqui hoje. Tem um salmo que diz, até aqui o Senhor nos ajudou. Então hoje, nesse salmo, somos convidados a contemplar a obra de misericórdia de Deus, a contemplarmos a salvação do Senhor com cada um de nós, a sua misericórdia, a oportunidade que o Senhor nos deu de recomeçarmos, mesmo quando nós cairmos. Então hoje o salmo traz esse convite de louvor, de gratidão, de ação de graças. Então dá a sua ação de graças, dá o seu louvor, reconhece essa salvação de Deus também na tua vida, na vida dos teus, daqueles que estão ao teu lado, ao teu redor. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São João. No dia seguinte, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, esse é que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. No Evangelho de hoje, nós vemos que o Cordeiro de Deus aqui é anunciado por João Batista. E ele é a nossa salvação. O Cordeiro de Deus é esse que veio, que vem nos salvar. Então, a exemplo de João, nosso compromisso hoje é conhecer, viver e anunciar Jesus Cristo. Então, que neste dia, nessa sexta-feira, que também é um dia de oração, de intercessão, sejamos como João, que anuncia, aquele que aponta o caminho, mas sobretudo aquele que dá testemunho da presença de Jesus no meio de nós. E eu quero fazer esse convite neste dia, você ser esse evangelizador conosco, que é divulgar a nossa Alex Divina. Então, manda esse link para os teus contatos, amigos, parentes, ou aquela pessoa mais distante que hoje precisa escutar a palavra de Deus. Também escreve no comentário do nosso vídeo, Deixa lá a sua oração, a sua intercessão, a sua intenção de oração que você gostaria que nessa sexta-feira, hoje, a comunidade de Sementes do Verbo rezasse, carregasse. E também dar o seu like, é muito importante para que o nosso vídeo ele possa cada vez mais se tornar conhecido. Então, eu quero desejar um bom fim de semana, um bom início de ano para cada um de nós. Essa escuta atenta à palavra de Deus sobre a proteção do Sagrado Coração de Jesus. E que Deus os abençoe.